Olá, boa tarde, tudo bem? Mais um dia de live, mais uma tarde de bate-papo, de conversa, com um tema hoje super legal, super interessante. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguém ou até mesmo vivencia ou já vivenciou essa situação, já teve essa dúvida. É realmente algo que todo mundo precisa se informar e precisa saber. Eu queria colocar ali na live, se eu morrer hoje, com quem ficará os meus bens? Mas ali na descrição da live o Instagram não permite, ele dá um limite de caracteres e aí eu excedi o limite, então só consegui deixar esse tema. Então, o tema é muito interessante, né? O tema realmente é uma dúvida que poucos se preocupam, né? A gente percebe no dia a dia de escritório que poucos têm essa preocupação antes, né, de acontecer algo, né? Às vezes só quando ficam doentes ou até quando um do cônjuge morre é que aí o outro se dá conta. Nossa, meu Deus, e agora? E se eu morrer, com quem que vai ficar os meus bens, né? Com quem ficará a minha casa, com quem ficará a empresa? E a gente sabe que hoje, né, as famílias atuais, elas já não são mais como as famílias de antigamente, né? As famílias de antigamente tinham um padrão que eram um homem e uma mulher e os filhos. Essa eram as famílias, né, da época do nosso código. Mas, atualmente, a gente está em 2021, né? Hoje, dia 23 de setembro de 2021. Eu gosto até de falar a data da live e deixar registrado, porque é importante para a pessoa que está assistindo saber que essa informação eu estou falando conforme a lei que vigora hoje, né? Porque no direito, o que eu falo hoje pode ser alterado amanhã. Existe projeto de lei para alteração de tudo. Então, não duvidem que hoje eu fale uma coisa e amanhã muda. Então, por isso que o advogado, além dele trabalhar com a legislação atual, ele tem que estar sempre pensando lá na frente e se prevenindo, criando ferramentas para proteção, né? Para isso que a gente estuda e para isso que a gente trabalha. E aí, essa questão é uma dúvida, né, que poucas pessoas, que muitas pessoas têm. Se eu perguntar, né, para as pessoas na rua, se eu fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que 90% das pessoas vão me responder de forma errada, como que elas acreditam que vai ser dividido o patrimônio delas pós-morte, tá? E o que eu tava falando? Que as famílias de antigamente eram um homem e uma mulher e os filhos. E hoje, né, 2021, nós temos um homem, uma mulher, filhos. Homem e mulher se separam, homem e mulher com outro homem e mulher, filhos. Então a gente é aquela história, né? Os meus, os teus e os nossos. Então a gente tem uma família, um formato diferente e que isso gera uma sucessão totalmente diferente do que é o esperado. Por quê? Porque quando a gente morre, o que a gente espera? Que o nosso patrimônio vai ficar pro nosso cônjuge e os filhos, ok? É isso, né? Vai ficar pro meu cônjuge e pros meus filhos, meus herdeiros. Só que nem sempre é assim. Então a gente tem que tomar cuidado. E
as pessoas acreditam que escolhendo o regime de casamento, isso está resolvido e que o regime de casamento ele é aplicado da mesma forma no direito sucessório. E isso é um engano, porque o regime de casamento ele é aplicado de uma forma no caso de separação e de outra forma no caso de sucessão, ou seja, inventário, no caso de morte. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento para realmente poder fazer a escolha correta e poder saber como será a sucessão do seu patrimônio quando morrer, tá? Eu vou falar hoje da situação que é o mais comum, tá? Esse ano eu acho que eu fiz mais de 50 regularização de união estável. Por quê? Porque veio a pandemia, os namorados resolveram se juntar. Resolveram juntar as escovas de dente. Era muito difícil namorar na pandemia. Era mais fácil se juntar. Alguns perderam emprego, então vamos economizar, vamos ficar só com um apartamento, só com uma casa. E aí choveu união estável. Só que essas pessoas, a maioria delas, 90% eu posso afirmar, 90% dessas pessoas que vivem em união estável não sabem que vivem em união estável. Por quê? As pessoas acreditam que para existir a união estável precisa de documento. Só que quem me segue aqui, quem me acompanha, quem escuta minhas lives, sabe que para existir a união estável basta existir, basta ter o fato, basta o casal, o homem, a mulher ou também uma relação homoafetiva ter a vontade. Então, para existir uma união estável, não precisa de documento. E aí, isso é uma grande surpresa para muitos, né? Porque muitas pessoas acreditam que são solteiros e, na verdade, eles não são solteiros. Eles são solteiros convivendo em união estável. E isso é um resultado bem diferente. Tanto no divórcio, no caso seria uma dissolução, mas na partilha dos bens, no caso de uma separação, quanto no caso de uma sucessão, da morte. Isso gera consequências diferentes, tá? Então, primeira coisa, esses namorados, se você é um deles ou conhece alguém que está nessa situação, por favor, me ajudem. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, porque você vai estar me ajudando a divulgar esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai servir de alguma forma, e você vai ajudar essa pessoa para ela receber essa informação e saber que a partir de hoje, né, ela sabe, ela está consciente que na verdade ela tem uma união estável e não um namoro. Gente, qual a diferença? Basta o casal demonstrar a vontade de família, de ter família. Isso é união estável, isso não é namoro, tá? Então, se eles moram juntos, união estável, pouco provável vai ser considerado um namoro se moram juntos, tá? Muito difícil. Muito, muito difícil casais que moram juntos querer que seja caracterizado namoro. Muito difícil. Olha, não conheço. Se alguém tiver alguma decisão nesse sentido de casais que residiam juntos e que o tribunal entendeu que era namoro e não configurou união estável, me encaminhe. Eu desconheço. Então, se mora junto, é união estável. Mas se não mora junto, ainda há a possibilidade de ser sim uma união estável. Hoje a gente sabe que tem muitos casais que preferem cada um morar na sua casa e é uma união estável. Mas por que é união estável, Gisele? Porque eles têm a intenção de família. Eles demonstram isso, eles se apresentam como casal, eles se apresentam como marido e mulher, eles se apresentam como companheiro, eles colocam na rede social que são casados, eles preenchem documentos onde tem dependentes, eles fazem imposto de renda com declaração de dependentes e não moram juntos. Então vejam que não é só o fato de morar junto que configura a união estável. Você pode não morar junto e ainda assim configurar uma união estável. Então vamos tratar da união estável, que é o que eu quero falar hoje. Por quê?
Porque eu quero que vocês considerem a união estável, a partilha dos bens de uma união estável de um segundo relacionamento, tá? Então, João e Maria casaram ou só tiveram união estável, ok? Vou botar casaram, tá? E tiveram 2 filhos. Então, João e Maria casaram, tiveram 2 filhos, filho 1, filho 2, ok? João e Maria se separaram. João casou com outra mulher, Maria casou com outro homem. O João com a outra mulher não tiveram filhos, não tem filhos. A Maria com outro homem tem um filho hoje, certo? Perfeito. Aí a gente tem a seguinte situação. Eles dividiram patrimônio, tá tudo certo. Mas o João tá preocupado. Por quê? Porque, veja bem, ele não tem outros filhos com essa mulher. Mas a ex-mulher dele já tem outro filho com o atual marido. Se ela morrer, os bens que na época, quando ele se separou, ele abriu mão e deixou para os filhos dele, mas abriu mão para a mulher porque ela ficaria com os filhos, agora ela tem outros filhos. E aí, como é que isso funciona? E aí a Maria fala, não te preocupe, eu não vou casar de novo. Eu não vou casar de novo, então não te preocupa. Tudo que é meu vai ser dos meus filhos. E é tudo para eles. Eu não vou casar de novo. E aí a Maria, com um novo companheiro, que ela tem até um filho, ela não casa. Porque ela não quer ter o mesmo problema de dividir patrimônio. E ela acredita fielmente que ela não vai ter que dividir o patrimônio. Gente, preciso avisar vocês, a todos vocês, que em união estável vivem, que na união estável o regime de casamento adotado é a comunhão parcial de bens. Sendo a comunhão parcial de bens, se você tudo que vocês adquiriram durante essa união, cada um tem metade. E eu não preciso nem comprovar que eu paguei pela metade. Basta constituída estar a união estável. É presumido o esforço comum. A não ser os bens subrogados. O que é isso? Quando eu me separei do João, eu fiquei com uma casa de praia, tá? Lá em Laguna. Porque era lá que a gente veraneava. Mas eu me separei, eu não tenho mais nada em Laguna, eu vou vender essa casa e vou comprar uma pelo mesmo preço, igualzinha em Garupá. Aí, esse bem adquirido em Garopaba, ele é subrogado ao imóvel de Laguna. Sendo assim, ele é um bem anterior à união e esse meu atual companheiro não teria direito. O bem foi adquirido após a união, mas ele derivou, de um bem anterior, então ele não teria direito. Mas todo o resto ele tem direito, a metade, no caso de uma separação, ok? Ok. Mas então tá tranquilo, porque o que a gente adquirir junto, metade é dele e o resto é dos meus filhos. Não é assim que funciona. No caso de morte, é tratado diferente, tá? No caso de morte, quando você vive em união estável, a sua companheira, ela será meira, ou seja, ela recebe metade de todo o patrimônio adquirido após a união. Então, tudo que foi adquirido em conjunto, excluído aqueles bens subrogados, aquele exemplo que eu dei da casa de praia, esse bem fica fora, porque esse é um bem, seria particular, foi adquirido com
dinheiro exclusivo meu, porque eu comprei com a venda de um bem que eu já tinha antes, então esse sai fora. Mas todo o resto que a gente adquiriu durante a união, ele é dividido em 2. Então é assim, metade é meu e metade é da minha companheira. Se eu morrer, metade é da minha companheira ou do meu companheiro e a outra metade dos meus filhos. Então vejam que os bens comuns, esse companheiro recebe metade é dele. Ah, mas tá tudo bem, Gisele, era isso que eu queria mesmo. Tá, e os bens anteriores, aquele que você adquiriu com a sua ex-mulher, né, ou o seu ex-marido, a sua companheira é sua herdeira. Ela vai concorrer com os herdeiros. Então, nesse exemplo que eu dei, eu tinha o filho 1, filho 2 do primeiro casamento e eu tenho o filho 3 da Maria, que é com um companheiro. E aí, então, esse companheiro, ele vai receber a metade do que é dos bens adquiridos depois e a outra metade esses herdeiros vão dividir entre eles. São 3. E os bens anteriores, que é essa casa de praia que eu falei, né? Que tinha em Laguna e depois a gente comprou em Garopaba. É um bem particular, eu adquiri sozinha, era só meu. E todos os outros bens que eu tinha antes vão ser divididos entre os 4, porque os 4 são meus herdeiros. O meu companheiro e os 3 filhos são meus herdeiros. Então, seriam 25% para cada um desses bens. E aí, olhem a confusão, porque vai ter o meu companheiro em condomínio, sócio, com meus 2 filhos, que são filhos do meu ex-marido, e com meu filho atual. E aí é que começa a confusão, porque aí a gente começa a misturar, né? Então, para que isso não aconteça, a gente precisa fazer um planejamento sucessório. E você precisa saber como que vai ser, como vai ser depois, como vai ser quando eu morrer. Aí, se você tem essa consciência, você tem como fazer o planejamento. Aí você tem primeiro a consciência, né? Você agora sabe como que vai ser quando você morrer. Ah, meus bens vão ser divididos assim. Ok. Não, mas Gisele, eu quero que não seja assim. Eu quero que seja assim, assim, assim. Aí, o advogado profissional que você vai procurar vai fazer essa análise. É possível, não é? Ah, é possível. O que a gente precisa fazer para que, de fato, isso aconteça? Aí, o advogado vai orientar. Pode ser um testamento, pode ser uma empresa, que são as empresas familiares, a holding, né? Hoje muito conhecida, deram um nome americano, mas nada mais é do que uma empresa, né, onde ela vai administrar o patrimônio da família. E aí se coloca todos os bens, né, existentes dessa família dentro de uma empresa. Pode ser empresa, pode ser bens imóveis, os automóveis, tudo no nome dessa pessoa jurídica, que a gente chama de holding, para administrar esses bens, e os herdeiros, cada um ganha a sua cota. Ah, não, eu quero que o meu sobrinho também receba alguma coisa quando eu morrer. Aí eu vou colocar ele cotista da minha holding. Ah, eu quero também que, sei lá, alguém... Ah, então eu vou colocar. Claro que uma holding, ela gera uma despesa muito grande, então seria... Eu entendo, né, eu oriento que uma holding, ela deve ser realizada principalmente quando tem empresas, tá? Quando tem empresas, quando... essa pessoa que me procura, o cliente me procura, ele é um empresário, ele tem empresas e tem filhos, outros filhos, né, fora do casamento atual, é importante. Eu acho a holding, ela facilita muito essa divisão de patrimônio pós-morte. Mas se o seu caso, você não tem filhos, né, fora do casamento, mas quer deixar distribuído para os seus filhos, o testamento, ele facilita muito, porque o testamento você pode dispor de 50% de tudo que você tem. Então, por exemplo, nesse caso que eu dei, se a Maria quer proteger o filho do segundo casamento, porque os 2 filhos do primeiro casamento, eles já receberam algo quando ela se separou do João.
Então eu quero proteger esse terceiro filho. Ela pode fazer isso através de testamento. Então eu posso dispor de 50% que eu tenho. Então, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão, eu posso pegar 500 mil desse patrimônio e falar para quem eu quero deixar. E deixar para quem eu quiser. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser tio, pode ser para uma entidade, pode ser para quem eu quiser. 50% do patrimônio você pode dispor para quem você quiser. Mas o outro 50% é resguardado para os herdeiros. Tem que ser deixado para os herdeiros. Acho que era isso, gente. Eu queria só alertar para quem entrou agora. Eu peço que assista desde o início, porque a gente falou aqui, explicou a questão da partilha e da sucessão no caso de união estável e da importância das pessoas saberem o que é uma união estável, quando ela inicia, quando ela começa e suas consequências. Porque a maioria das pessoas acreditam que estão namorando enquanto elas já vivem em união estável há muito tempo. Então, cuidado, cuidado. Às vezes você tá lá acreditando que tá namorando, tá adquirindo patrimônio, né, de forma individual, acreditando que nunca vai ter que partilhar nada disso e de repente vai ter uma surpresa, né? Ou seja, num pedido de dissolução, vai entrar, quando termina esse namoro, vem esse namorado que entende que era companheiro, entra com uma ação de dissolução pedindo a divisão do patrimônio, ou no caso da sua morte, né? Ele pede o reconhecimento para que seja partilhado e para que ele tenha direito a esse patrimônio. Então, cuidado, cuidado. Se essa não é a sua vontade, você precisa mover algumas situações para que isso fique comprovado que essa não era a sua vontade. Senão, é isso que vai acontecer. Esse companheiro vai receber, sim, todo a metade do seu patrimônio e vai concorrer com seus filhos nos bens particulares. Certo? Gente, era isso. Obrigada para quem passou aqui. Quem tá chegando agora, assista desde o começo. Realmente é uma live que eu acho que vale a pena. É curtinha, esclarecedora, e compartilhem, me ajudem a divulgar esse vídeo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!